A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 10, que tem como título O Desafio da Janela 10 por 40. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2023 e agora, na lição número 10, nós vamos falar de um tema que é muito importante falar dele quando se fala de missões, que é sobre perseguição. Nós teremos duas lições para tratar desse tema, que é a lição 10 e a lição 11. Então, nessas duas lições a gente vai falar de perseguição. No entanto, na lição 10, a gente vai falar de uma região específica, uma região que é muito difícil pregar o evangelho, que tem muita perseguição e que realmente ele tem muitas pessoas que ainda não ouviram o evangelho. É uma região aqui que a gente chama 10 por 40, que assim tem a linha do Equador, que é o zero, né? Então a gente tem o paralelo zero ali, a linha do Equador. 10 graus acima do Equador e mais depois 40 graus acima do Equador. Então fecha aí uma região que pega ali o norte da África, um pouco do Oriente Médio, né? Na verdade quase todo o Oriente Médio entra ali, depois pega ali uma parte da Ásia, entra ali Índia, China, enfim. São vários países que, enfim, é difícil pregar o evangelho nesses países. A gente sabe que é difícil pregar o evangelho em qualquer lugar do mundo. A gente sabe que tem muitas regiões do mundo que ainda o evangelho não chegou. Até mesmo no Brasil, a gente sabe que apesar de termos liberdade de pregar o evangelho, sabemos que muitos ainda não se converteram e a gente precisa fazer missões também no nosso país. No entanto, a gente vai voltar nossa atenção para essa região com vários propósitos aqui. Muita gente pode achar que a lição ela foge um pouco da realidade da maioria das igrejas. No entanto, eu não concordo muito com isso por vários motivos. Primeiro, que todas as igrejas do Brasil precisam saber da existência dessa região, desses países, né? Porque a gente tem que saber que tem lugares que é difícil pregar o evangelho, que tem muita perseguição e tem missionários lá fazendo a obra. Então a gente precisa também orar por esses missionários. Então esse é o outro motivo, né? A gente precisa ter esse conhecimento para orar por esses missionários, quem sabe enviar algum sustento ou enviar missionários para essa região e também traçar algumas estratégias de evangelismo para essa região que podem ser aplicadas em qualquer lugar do mundo. É muito importante nós estudarmos as várias estratégias para evangelizar um local que é difícil para pregar o evangelho. Então a gente precisa ter esse conhecimento e eu tenho certeza que tendo esse conhecimento você consegue, né, pensar diferente sobre missões, agir diferente e também fazer missões na sua região. Então eu convido você a assistir essa aula até o final. Tenho certeza aqui que você vai aprender muito dessa lição. Então aqui a gente vai seguir a sequência da revista. No tópico 1 a gente vai falar, né, da batalha espiritual chamada Janela 10 por 40. A gente sabe que é uma batalha espiritual, né? A gente está lutando no mundo espiritual. No tópico 2 a gente vai falar sobre os principais desafios da Janela 10 por 40. Então a gente vai definir muito bem o que é essa janela e falar os desafios encontrados ali. E no terceiro tópico a gente vai falar das estratégias, né, para alcançar países da Janela 10 por 40. Vale ressaltar que essas estratégias elas estão aqui na revista voltadas para esse tema, para essa região. No entanto, a gente sabe que pode ser aplicado em qualquer contexto. Vale ressaltar isso. A gente vai falar de algumas estratégias aqui que são muito importantes serem aplicadas, inclusive, aí no seu bairro onde você mora. Então, essa lição é uma lição muito boa e a gente precisa conhecer a realidade da pregação do evangelho no mundo. Bem, vamos começar aqui, né? Só lembrando que nós vamos usar o slide em PowerPoint 100% baseado na revista com imagens de qualidade. O slide vem pronto para ser usado. Nós temos experiência na produção desse material de slides subsídios. Você encontra muito conteúdo no EBD em Foco. Acesse ebdemfoco.com. Lá você vai encontrar muito conteúdo. Nós temos também um aplicativo. Então, muito conteúdo gratuito que você acessa para assistir às aulas, ler PDFs explicando a lição, vários PDFs extras, cursos. Tem muito conteúdo de qualidade no EBD em Foco. Eu recomendo você acessar. E nós temos o conteúdo de assinante, que são os slides em PowerPoint de adultos e jovens, e vários bônus que acompanham este conteúdo de assinante, que são os slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então, sendo você professor de adultos, de jovens, de adolescente, qualquer classe, ou quem sabe gosta de ensinar e pregar na sua igreja, a plataforma EBD em Foco vai te ajudar muito a ter
ter conhecimento teológico e com muito material que vai ajudar você a ministrar na sua igreja. Então acesse ebenfoco.com e aproveite para acessar o nosso curso sobre evangelização. Um curso excelente, muito bom, um curso gratuito com aulas em vídeo. Esse curso ele tem também um material em PDF que você pode acessar sendo assinante, tá? Mas o curso com as aulas em vídeo é gratuito, então acesse ebenfoco.com, não precisa nem fazer cadastro. O curso está na página inicial, você clica e já vai acessando as aulas. Bem, vamos para o nosso textuário que diz assim: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos 15, 20. O apóstolo Paulo estava em um contexto em que o evangelho estava se expandindo muito rápido. Assim, os apóstolos de Jesus, os principais ali apóstolos, estavam pregando o evangelho, os seguidores de Jesus também estavam pregando o evangelho, aqueles que não eram apóstolos, mas estavam seguindo Jesus e acreditavam nele como Salvador, então eles estavam pregando, fundando igrejas. Muitos novos convertidos também levavam o evangelho para outras regiões, como é o caso de Roma. Paulo escreve a igreja aqui de Roma, que ficava em Roma, né? E lá a igreja já tinha sido estabelecida não pelo apóstolo Paulo e nem pelos apóstolos, os outros apóstolos, porque Paulo também era apóstolo. Muito provavelmente foi fundada por algum crente que estava no dia de Pentecostes. Então alguém de Roma, que foi batizado com o Espírito Santo, voltou para Roma e ali começou aquela igreja. Então Paulo ele estava preocupado em pregar o evangelho onde Cristo não tinha sido anunciado. Ele queria saber onde não tinha nenhuma igreja e ali ele ia começar um trabalho fazendo a obra de Deus. Então a gente vê isso no livro de Atos dos Apóstolos e a gente vê aqui também Paulo falando sobre isso. Verdade prática. A janela 10x40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Então a gente tem um desafio que é responsabilidade de todas as igrejas do mundo. É a responsabilidade da igreja como um todo. Então é uma região muito perigosa, uma região que tem muita perseguição, que tem guerras. Atualmente está acontecendo algumas guerras lá nessa região. A mais famosa é a guerra de Israel ali com Hamas. A gente já sabe o que está acontecendo ali na faixa de Gaza. Enfim, é uma guerra que muitas pessoas estão perdendo vidas e ali tem missionários envolvidos. A gente não sabe os detalhes desses missionários, mas tem sim muitos missionários naquela região, ali no meio daquela guerra. E tem outras guerras menos conhecidas que estão acontecendo nos países da África e outras regiões do Oriente Médio, e tem também a guerra da Ucrânia, que ninguém está falando mais, no entanto, ela ainda está acontecendo. Então, assim, a gente tem ali uma região que tem muita pobreza, muita dificuldade, muitas guerras, e realmente tudo isso dificulta a pregação do evangelho, além da perseguição que os crentes sofrem, e a gente vai falar sobre isso durante a lição. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios 6, de 10 a 20. Infelizmente, essa leitura não é explorada com detalhes dentro da lição. No entanto, no tópico 1, ela é citada para que nós tenhamos a compreensão de que estamos em uma batalha espiritual. Então, é uma passagem que fala sobre a questão das batalhas espirituais, da armadura de Deus. Então, assim, durante a aula, quando a gente chegar nessa leitura, a gente vai detalhar um pouco sobre ela. Introdução. Na lição desta semana, vamos estudar a respeito do maior desafio da evangelização mundial, a janela 10x40. Então, você está vendo no mapa aí, quem está assistindo pelo vídeo está vendo o mapa. Então, assim, é uma simplificação, tá bom? Não significa que todos os países englobados aí fazem parte desses países perigosos para pregar o evangelho. Não necessariamente. Pode observar que pega uma parte da Europa, enfim. Então, assim, a maioria dos países que estão dentro dessa região são países hostis com relação à pregação do evangelho. É uma região muito habitada, muito mesmo, principalmente ali na Ásia. A gente tem países como China, Índia, Paquistão, que são países que estão aí com bilhões de habitantes. No caso, a China já tem mais de 1 bilhão. Na Índia, eu não sei se já chegou a 1 bilhão, mas eu acho que já, ou se não está muito próximo. O Paquistão também é um país muito populoso, a densidade populacional é muito grande. Enfim, ali tem muitas pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Então, é uma região que nós precisamos sim nos preocupar e orar para que mais pessoas sejam enviadas para pregar o Evangelho na janela 10x40. À luz de Efésios 6, de 10 a 20, percebemos que estamos de uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Sabemos que muitas nações se fecham para a pregação do Evangelho e os motivos são os mais diversos.
Acontece que muitas vezes o motivo é religioso, aquele país tem uma religião que proíbe a pregação de qualquer outra religião, então não é somente os cristãos. Muitas vezes os crentes pensam que a perseguição é somente pelo fato de nós crermos em Cristo. É também, no entanto, você pega, por exemplo, um país muçulmano que é muito radical, esse país muitas vezes tem suas leis ali que proíbe a pregação de qualquer outra religião. Então não entra ali o cristianismo, mas também não entra o budismo, não entra o hinduísmo, não entra nenhuma outra religião. Eles são muito hostis contra qualquer religião, inclusive o cristianismo. Então, a pregação do evangelho nesse país se torna realmente algo difícil. Tem países também que têm uma perseguição mais política. Então, eles estão preocupados com a questão da religião, porém, eles estão preocupados com a entrada de ideologias políticas contrárias àquilo que eles acreditam. E tem países que querem simplesmente ter um controle sobre a religião, então não importa qual seja a religião, eles vão querer ter esse controle e muitas vezes vão atrapalhar a pregação do evangelho, impedir o evangelismo, impedir a pregação de certas mensagens. Os pastores não têm liberdade para pregar qualquer mensagem. Então, assim, tem uma liberdade, entre aspas, uma liberdade religiosa, porém tem um certo controle. Então tem vários tipos de perseguições que acontecem com os cristãos e a gente precisa conhecer detalhes sobre isso e saber que isso realmente é algo do inimigo. O diabo usa de todos os meios para impedir as pessoas de ouvir o evangelho. Assim, a janela 10x40 nos apresenta dois grandes desafios, o da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Então a gente tem aí um desafio que a gente olha para aquelas pessoas e fala, eles precisam ouvir o evangelho, eles precisam conhecer a Cristo para serem libertos do pecado, da opressão, da pobreza, enfim, o evangelho tem que chegar até ali. E também a questão da perseguição da igreja, porque quando a igreja chega, ela é perseguida. Então os países da janela 10x40 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muito fechados à mensagem do evangelho. Então a mensagem do evangelho vai causar incômodo. Isso aí é um fato, é uma mensagem verdadeira, poderosa e ela vai incomodar, seja por motivos políticos, religiosos, seja o que for, mas ela vai incomodar. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. Então a proposta aqui é que no final da lição, no tópico 3, nós tenhamos uma solução para esse problema. Tópico 1, uma batalha espiritual chamada de janela 10x40. 1.1, uma verdadeira batalha espiritual. O texto da leitura bíblica em classe, de Efésios 6, de 10 a 20, nos mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Então esse texto de Efésios deixa bem claro que a nossa luta não é contra carne e sangue. Eu não tenho que ficar debatendo com as pessoas, querendo ganhar um debate, seja ele o que for. A nossa luta, ela é espiritual. Então a gente tem que lutar com armas espirituais. A gente sabe que o inimigo ele quer impedir a pregação do evangelho e nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos levar a palavra. Somente a pregação do evangelho é que vai transformar as vidas. Os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Por isso estamos sujeitos aos ataques do maligno por meio de ciladas e artimanhas cruéis. Efésios 6,11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós só vamos conseguir vencer essa batalha espiritual se nós usarmos armas espirituais, a armadura de Deus. É essa armadura que vai nos capacitar, que vai possibilitar a vitória diante dessa luta espiritual. Então não adianta a gente querer encontrar meios naturais para vencer ali a perseguição. Os meios naturais, os meios humanos e muitas vezes políticos, eles são ineficazes. Porque se não tiver uma ação sobrenatural do Espírito Santo, simplesmente a gente troca 6 por meia dúzia. Entende? Eu não estou dizendo que o meio político não influencia. Influencia sim, influencia, porém tem que ter ali uma ação sobrenatural do Espírito Santo. A gente tem que entender que quando tem uma mudança política que possibilita a pregação do evangelho, essa mudança só aconteceu porque houve algo no mundo espiritual. Então a gente tem que entender
que a batalha espiritual é vencida no mundo espiritual, é através da oração e da pregação do Evangelho. Os crentes têm que revestir de toda a armadura de Deus. A gente tem que voltar para essa passagem de Efésios, estudar sobre a armadura de Deus e colocar em prática o que essa passagem diz sobre a armadura de Deus. E através da armadura de Deus, nós vamos para a batalha e assim nós teremos vitória. Nessa perspectiva, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual que deve ser guerreado com toda reverência, zelo e temor. Então, assim, quando a gente fala de obra missionária, de fazer missões, de ir até um local onde o evangelho nunca foi pregado, ali é um campo de batalha. Ali, a pessoa que vai com esse propósito, com esse objetivo, precisa orar muito, precisa buscar muito a presença de Deus, precisa ler muito a Bíblia, precisa ter convicção da sua fé, porque somente com convicção, com coragem, com fé, com a capacitação do Espírito Santo é que as pessoas vão ouvir o Evangelho e vão se converter, porque é o Espírito Santo que vai tocar nos corações. A gente tem que entender que é um trabalho espiritual. As pessoas vão ouvir e vão se convencer do Evangelho porque tem uma ação sobrenatural do Espírito Santo ali no coração delas. Por isso, para lutar nessa batalha espiritual, devemos selecionar bem as armas que usaremos nessa peleja. Então a gente precisa pensar de maneira espiritual. 1.2. Nessa batalha devemos usar armas espirituais. A partir do versículo 14, somos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis para os salvos. Então aqui a gente tem a citação dessas armas, infelizmente não vai dar tempo de entrar em detalhe em cada uma, mas nós já tivemos revistas anteriores que citou essas armas espirituais e assim foi detalhado cada uma delas. Eu posso até deixar disponível aí na descrição do vídeo algum material sobre isso. A gente vai citar aqui. Então a gente tem aqui o cinturão, né, que indica a verdade, porque nós pregamos a verdade, a couraça da justiça, porque realmente o evangelho é justiça. A gente pode entrar em detalhes sobre isso, mas realmente é muita coisa, né? Só para falar sobre a justiça, que é muita coisa. Então assim, nós fomos justificados diante de Deus, né? O evangelho é a justiça de Deus. Então a gente tem muita coisa aqui sobre essa couraça da justiça. Os sapatos, que indica que a prontidão para pregar o evangelho. Então a gente precisa, né, das sandálias do evangelho, os sapatos do evangelho, ou seja, o crente tem que estar disposto a pregar o evangelho. O escudo, que fala da fé, né, é proteção. A fé é algo que vai nos proteger. O capacete, que fala da salvação. Então o capacete da salvação é a nossa proteção, né? O capacete protege a nossa cabeça, a nossa mente, né? E a espada, que é a palavra de Deus, né? Então não pode faltar a espada. A pregação do evangelho indica o quê? Pregação da Bíblia, da palavra de Deus. Então todas essas armas aqui são poderosas. Nós precisamos dessas armas, dessa armadura, né, que indica arma de ataque, de proteção. Enfim, a gente precisa de tudo isso para pregar o evangelho. Ora, note que todas essas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal. Então Efésios 6,12 diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui em Efésios 6,12 está bem claro que a nossa luta não é contra carne e sangue, né, mas é uma batalha espiritual e nós precisamos da armadura de Deus, que é espiritual. 1.3. Enfrentando a batalha espiritual da janela 10x40. Há uma batalha espiritual na atualidade denominada de janela 10x40. Essa expressão foi criada para trazer relevância a uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Então, essa região tem aqui os povos menos evangelizados. É uma região muito populosa. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, a população, né? Se você ver no mapa aí, quem está assistindo pelo vídeo, a gente vê que a região que tem a maior população, né, milhões e milhões de pessoas estão nessa região. E as principais religiões, no caso tem o Islã de verde,
Então a maioria dos países aí praticam a religião islâmica, são muçulmanos. Tem o budismo, que é o que está de laranja, tem ali no Japão e também ali um pouco abaixo da China, alguns países também, né, praticam o budismo. Tem não religião de rosa, que seria a China, né? A China é muito complicada porque o país ali, no caso o sistema político econômico do país, né, o partido que governa o país, eles não é que eles sejam contrários à religião, mas eles não são muito amigáveis, vamos dizer assim, e a religião ela é controlada, tá? A China é bem complexa, tá bom? Muita gente fala assim, na China não pode pregar o evangelho. Na verdade até pode, tá? Pode pregar, pode ter igrejas, só que o que eles controlam é a questão do evangelismo, não pode evangelizar, que é muito problemático. A gente sabe que o cristianismo, ele funciona através do evangelismo, a gente tem que evangelizar para as pessoas aceitarem Jesus como Salvador, não pode fazer culto nas casas, então é proibido isso, tá? Então igrejas que trabalham com célula, por exemplo, lá tem que encontrar algum meio diferente. Então você não pode ir na casa de alguém orar. Eu estou dizendo isso porque eu vi um vídeo de uma pessoa que morou lá na China, né? Então essa pessoa que morou na China, ela fala assim, olha, o governo permite as religiões, então lá tem várias religiões, tem o cristianismo, né, igrejas evangélicas, igrejas católicas, enfim, lá tem as igrejas. No entanto, existe um controle estatal dessas igrejas, então tem um impedimento do evangelismo, oração em lugares públicos, culto nas casas, né, e dentro das igrejas as pessoas que estão lá, elas, sim, tem pessoas do governo vendo que está sendo pregado, que está sendo ensinado, e muitas vezes a pessoa que está lá pastoreando a igreja é uma pessoa indicada pelo governo, então não necessariamente é o pastor que a igreja quer ter. E se o governo chegar e falar assim, a gente não quer mais essa igreja aqui, ela vai ser destruída, então eles destroem a igreja e constroem outra coisa. Então assim, tem muito controle dessa forma, então realmente é um lugar também muito complicado. No entanto, segundo algumas estatísticas, tem mais de 50 milhões de crentes na China, estatísticas não oficiais, né? Assim, a gente está falando de crentes evangélicos, além de outras religiões também que são difundidas na China. Então lá na China tem muçulmano, tem católico, tem hinduísmo, tem budismo, tem várias religiões. No entanto, o governo ele não facilita as coisas quando se trata de religião. Então realmente ali também tem muita perseguição. Voltando aqui para o mapa, a parte amarela do mapa é o hinduísmo, que é a religião mais popular da Índia. Tem outras regiões que praticam o hinduísmo também. No entanto, na Índia ela é mais popular. É uma religião também muito opressora. Não vou dizer opressora porque não tem uma perseguição da mesma forma que tem com o islamismo, tá? No caso, no Islã, existe uma certa perseguição contra as outras religiões. No hinduísmo, assim, pode ser que tenha de forma pontual. No entanto, o problema maior do hinduísmo é a escravidão que essa religião traz para as pessoas. Não dá para detalhar aqui. Se Deus quiser, tudo der certo, nessa semana eu faço vídeo de destaque. Tem um bom tempo que eu não faço esse vídeo. E aí eu posso entrar um pouco em detalhes dessas religiões e por que elas são hostis e dificultam a pregação do evangelho. A gente precisa falar um pouco do hinduísmo, do islamismo, do budismo e evitar também alguns estereótipos, né, que a gente tem por aí, mas entender que dentro dessas religiões tem subgrupos, alguns são mais radicais, outros menos radicais, e a gente não pode generalizar, mas a gente sabe que muitas vezes a perseguição ela vem por parte oficial do governo, né? E quando o governo não tem uma lei geral que proíbe a pregação de outras mensagens, muitas vezes grupos religiosos perseguem de forma ali independente quem é de outra religião, principalmente quem é cristão. Eu vou avançar aqui para a gente ver o restante da lição, né? Mas é interessante nós entendermos bem, né, como que funciona a questão da perseguição nesses países. Esse espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Ele representa aproximadamente 67 nações marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Mais uma vez, não vamos generalizar. Não são todos os países que são fechados completamente. Em alguns países, o governo realmente proíbe a pregação do evangelho. Em outros, o governo não proíbe. No entanto, tem ali uma perseguição de grupos específicos dentro do país ligados a alguma religião.
Tá? Então a gente tem várias questões aí. E a questão da pobreza também é relativa. Alguns desses países são muito ricos, principalmente os países ali do Oriente Médio que trabalham com petróleo. Então eles realmente são muito ricos, tá? Tem muita exploração de petróleo, então ali eles são aqueles sheiks, né? Milionários, bilionários, né? Mas também são hostis com relação à pregação do evangelho. E tem alguns países que são muito pobres. Então assim, isso aqui é uma média geral da região. Então nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vivem quase 4 bilhões de pessoas, 2/3 da população do mundo. Então é uma população densamente povoada. A densidade populacional é muito alta. Como eu já falei anteriormente, a China tem mais de 1 bilhão de habitantes, a Índia, se não chegou a 1 bilhão, está próximo, o Paquistão também tem cerca de 800 milhões de habitantes, sem falar de outras regiões ali, outros países menores que são muito populosos. Então a gente tem praticamente ali 2/3 da população do mundo vivendo naquela região. Desse montante, encontram-se as 3 maiores religiões não cristãs do mundo: o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Como eu já falei um pouco de cada uma delas, a gente vai avançar aqui, mas a gente tem aí alguns detalhes aqui nesse mapa, né? A gente tem 33 países muçulmanos, 2 países hinduístas e 5 países budistas. Essa fonte aqui é do ano 2001, então já tem aí mais de 20 anos e assim, foi a imagem que a gente achou melhor para colocar aqui. Depois a gente pode procurar uma imagem mais atualizada e colocar no slide, mas assim, enfim, dá para ter uma ideia, tá bom? Dá para ter uma ideia de como que funciona, né, nessas regiões, quais são as religiões principais e a questão da população de cada religião. Vamos para o tópico 2. Principais desafios da janela 10x40. 2.1. A necessidade humana. Podemos dizer que na região da janela 10x40 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas no mundo. Primeiro, as maiores megalópolis, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, estão ali. Então a gente tem ali muitas cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Isso aqui é algo a ser destacado porque quando tem cidades muito populosas, a gente sabe que tem muitos problemas. Tem muitos drogados, tem muitos moradores de rua, tem muita pobreza, muita favela, né? Falta de saneamento, falta de saúde, educação. Então isso acontece muito em cidades de alta densidade populacional. Segundo, nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras e pessoas que vivem sob calamidades e ao mesmo tempo impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Então nessa região tem muitas pessoas que estão sofrendo com guerras, com enfermidades, não tem remédios, enfim, as dificuldades são muito grandes. Nesses países que têm guerras, às vezes fica minas terrestres no chão e vai uma criança brincar de bola, pisa na mina e aí a mina explode, a criança perde a perna. É muito comum em países africanos e países ali do Oriente Médio, crianças somente com uma perna. Isso é muito triste. É muito triste mesmo, porque não é porque é criança, mas é porque é um ser humano. A vida humana ali parece que não tem mais valor. Os governantes que estão preocupados com o poder só estão incentivando guerras e mais guerras. E como dizem por aí, os civis são usados como bucha de canhão. Eles não estão preocupados com as pessoas. De maneira geral, não estão preocupados. As guerras acontecem e muitas vezes por motivos políticos ou econômicos, guerras entre países que estão querendo hegemonia de alguma maneira, e ninguém está preocupado com o ser humano. E isso acontece muito nessa região. Muitas pessoas enfermas e vítimas de guerras que vivem sob calamidade. Terceiro, nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra, ou seja, a gente tem muita pobreza nessa região. Como eu já falei anteriormente, aqui tem países ricos, países que realmente, né, têm ali uma estrutura, né, financeira muito boa, em que a população tem qualidade de vida, principalmente os países ali do Oriente Médio que trabalham com petróleo, né, explorando petróleo. A gente tem, por outro lado, ali no Japão, Coreia do Sul, uma parte da China, Singapura, muitos países também que são ricos, né, países que têm também ali uma população que tem uma boa qualidade de vida.
No entanto, a maior parte da população dessa região são pessoas muito pobres, pessoas que vivem em extrema pobreza e que realmente precisam de ajuda humanitária. Por isso, entre nós, não pode faltar amor e consciência em relação a essa realidade, pois a janela 10/40 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho de Jesus. Nós temos que pregar o Evangelho nessa região. Nós temos essa responsabilidade. A gente precisa olhar para essa região e orar por eles. Enfim, se a igreja tiver condições de enviar um missionário, de enviar uma ajuda de alguma maneira, a gente precisa fazer isso. Então, o povo lá precisa ouvir o Evangelho. O povo precisa ouvir urgentemente a pregação do Evangelho para que eles sejam libertos da escravidão do pecado. 2.2. O desafio da perseguição. Embora tratemos da perseguição à igreja na próxima lição, não podemos deixar de mostrar que a janela 10/40 traz um desafio às missões atuais, pois ali se encontram nações com alto índice de perseguição religiosa. Aqui é um destaque sobre a perseguição religiosa nessa região, no entanto eu venho falando isso desde o começo da aula. A questão da perseguição é algo que a gente vai destacar, porque esses países, muitos deles são fechados com relação à pregação do Evangelho ou de qualquer outra religião. Eles têm uma religião específica e qualquer outra religião que entrar ali vai sofrer perseguição. Os cristãos, eles são muito mais perseguidos porque quando a gente prega Cristo, a gente diz o seguinte, que a adoração é única e exclusivamente a Cristo. A gente tem que adorar a Jesus Cristo 100% Ele e nada além dele. E isso causa incômodo. As pessoas elas são incomodadas com a pregação do Evangelho justamente porque Jesus exige exclusividade. Então é um abandono completo da vida anterior e agora a pessoa se transforma numa nova criatura. E isso incomoda o mundo espiritual, isso incomoda o inimigo. Ele vai lutar com todas as forças para que o Evangelho não seja pregado. E a perseguição religiosa é uma das artimanhas do inimigo para impedir a pregação do Evangelho, mas nós sabemos que esse impedimento ele não acontece. O Evangelho é pregado mesmo diante de perseguição. Em Mateus 23, de 34 a 37, podemos perceber a natureza da perseguição que os enviados por Deus enfrentavam antes e na época de Jesus. Ou seja, antes de Jesus já tinha perseguição, na época de Jesus tinha perseguição e depois de Jesus também muita perseguição. Vamos ler aqui Mateus 23, de 34 a 36. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Observe que o povo de Deus estava perseguindo os profetas de Deus. As pessoas que se diziam ali religiosas, tementes a Deus. Eles mesmos perseguiram os profetas, aqueles que foram enviados para trazer a mensagem divina. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê ali que quem pregava a verdade sofria. Quem levava a profecia de Deus muitas vezes era perseguido. E isso foi muito comum no Antigo Testamento. Durante ali o período da igreja primitiva aconteceu muito que os apóstolos, ao pregar o evangelho, eles eram perseguidos muitas vezes por judeus, pessoas que diziam ser tementes a Deus, mas estavam perseguindo, apedrejando aqueles que pregavam o evangelho. O apóstolo Paulo, por exemplo, era um grande perseguidor da igreja. Estevão foi morto apedrejado. Então, assim, era o povo que dizia ser o povo de Deus praticando todo tipo de perseguição. E não foi diferente depois que o evangelho se expandiu pelo mundo e até os dias de hoje. Nesse sentido, segundo as informações do portal da missão Portas Abertas, na janela 10/40 há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a sua liberdade, levando-os à prisão, tortura e morte.
Então, esse site, Portas Abertas, né, Missão Portas Abertas, você pode entrar nele aí, só pesquisar no Google, né, Missão Portas Abertas, tem um site com todas as informações que fala sobre a perseguição dos cristãos no mundo. Outros países, embora não tenham leis quanto à prática da religião, perseguem a igreja por meio do governo, da família, da sociedade. A perseguição religiosa é um grande desafio da região da janela 10x40. Então a gente tem vários níveis de perseguição. Eu já adiantei isso lá no tópico 1. Né? Você que está acompanhando a aula aí já viu que eu falei um pouco da perseguição. Geralmente eu adianto alguns temas para o tópico 1, porque eu sei que muitos que assistem o vídeo assistem somente o tópico 1 ali, aí fica sem tempo de assistir o restante, então eu gosto de adiantar algumas coisas. Porém, aqui vale destacar, né, que a perseguição ela acontece em vários níveis. Não pense que não tem perseguição no Brasil, por exemplo. Tem perseguição no Brasil. É claro que é em um nível muito menor, algo pontual muitas vezes. No entanto, a perseguição acontece. Então, assim, cada país vai ter a sua lei. Alguns países têm leis que proíbem a pregação do evangelho, ou seja, proíbe a pregação e a divulgação de qualquer religião, inclusive dos cristãos, né? E também, né, países que liberam a pregação do evangelho, não tem nenhum problema, mas dentro desse país tem grupos que perseguem os cristãos. Então tem uma religião específica que tem um grupo radical que vai perseguir ali qualquer pessoa que prega algo diferente. Amém? Então, encerrando essa parte do tópico 2, vamos para o tópico 3. Estratégias para alcançar países da janela 10x40. 3.1. Orando pela janela 10x40. Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar suas vidas nesses países, que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. Então, assim, a igreja ela pode contribuir de várias formas, já falamos sobre isso em lições anteriores. Então a igreja pode contribuir orando, então a gente tem que orar pela janela 10x40, pelas pessoas que moram nessa região. A igreja pode contribuir enviando uma oferta, né? Então assim, a contribuição com ofertas, ela faz toda a diferença, falamos disso também em várias lições. E a igreja pode enviar um missionário, ou seja, pode sustentar um missionário em um desses países. Então isso aqui realmente é algo necessário e muitas pessoas que têm desejo de pregar o evangelho podem encontrar aqui uma oportunidade de fazer a obra de Deus em um país como esse. Ah, mas é muito difícil, é muito complicado, é perseguição, existe a possibilidade da pessoa morrer e tudo mais. Sim, nós entendemos isso, mas fazer missões muitas vezes é entregar a própria vida. O apóstolo Paulo falou isso várias vezes. Tá? Por amor de vós somos entregues à morte todos os dias. E não é todo mundo que vai ter essa disposição. Mas quem tem essa disposição, tenho certeza que Jesus vai honrar. Tá? Vai honrar essa atitude de levar o evangelho a lugares que muitas vezes a gente corre o risco de morrer, tá? Ser torturado e tudo mais. Mas a gente precisa, tá? E é necessário acontecer isso. Tá? Outro sim, a partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus para nossas vidas. Então, quando a gente ora, quando a gente lembra, né, de alguém que não é crente, de uma região que o evangelho não é pregado, a gente começa a orar e a gente começa a se sensibilizar, porque Deus vai também estar tocando em nossos corações. Então, muitas vocações são descobertas a partir do compromisso com a oração a respeito de povos não alcançados. Portanto, é tempo de orar por esses povos. Então, a igreja precisa orar por missões. Nós temos falado sobre isso desde a primeira lição, a importância de orar pelos missionários, orar por missões, orar para que mais pessoas se convertam e, através da oração, Deus vai fazer um milagre de levantar missionários para pregar nessas regiões. 3.2. Evangelização por meio da ação social. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda a pessoa cristã. Aqui o escritor da revista pontuou algo muito importante, porque assim, pregar o evangelho é algo muito mais amplo do que você simplesmente chegar para alguém e falar assim, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Muitas vezes a gente fala isso e não vê a necessidade real daquela pessoa. Ela precisa ser liberta do seu pecado? Sim.
Ela precisa alcançar a salvação por meio da fé em Cristo Jesus? Sim. No entanto, aquela pessoa ela precisa também de uma ajuda financeira. Muitas vezes ela está precisando pagar uma conta de luz, muitas vezes ela está precisando de comida na mesa, muitas vezes ela está precisando de um curso de capacitação para conseguir um emprego. Então, essa pessoa tem várias necessidades. E a pregação do Evangelho tem que alcançar a vida do pecador na sua integralidade, ver todas as necessidades desse pecador. Muita gente critica a questão da ação social com a pregação do Evangelho, porque diz assim, não faz sentido, o Evangelho é algo espiritual, então a ação social é uma coisa material, são duas coisas distintas. Mas não é bem assim que a Bíblia ensina. A gente tem várias passagens que indicam a pregação do Evangelho para os pobres, olhando a necessidade dos pobres. Tiago fala muito disso, né? Tem uma passagem de Tiago que é justamente sobre esse tema. Você chega com a pessoa, Deus te abençoe, vai com Deus. E aí, né? Essa pessoa está sem comer, a pessoa está precisando de alimento, né? Alimento físico mesmo, né? O alimento espiritual. Não, eu vou levar só o alimento espiritual. Não, a gente precisa levar o alimento físico. Então, pregar o Evangelho, fazer ação social, levar, né, um alimento para uma pessoa, isso é parte do Evangelho, tá? Não é uma estratégia fora a parte, mas é parte do Evangelho. Então, nessas regiões em que é fechado para a pregação do Evangelho, fazer ação social, né, pode ser uma porta de entrada. Tá? Não é uma estratégia fora a parte, eu não entendo dessa maneira, eu entendo como algo que faz parte do Evangelho, da integralidade do Evangelho. Então, evangelizar por meio da ação social abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta receptividade para com o Evangelho. Então, nesse caso aqui, ir para uma região em que tem perseguição e chegar lá, fazer uma ação social e pregar o Evangelho, pode ser um meio, um caminho para que o Evangelho realmente chegue até aquelas pessoas. Assim, um trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento é uma forma de demonstrar nosso amor na prática, tornando assim a evangelização mais eficaz. A gente tem aqui algumas passagens, eu vou ler essa passagem de Tiago 2, de 14 a 17, mas antes de ler, quero só fazer uma pequena observação aqui. A gente tem que fazer a ação social, levar um alimento, levar um sustento para alguém, uma ajuda de custo, financeira, seja o que for, pensando no próximo, no amor ao próximo. Entende? Aquela pessoa, ela precisa de algo para comer, ela precisa de um cobertor para se proteger do frio, ela precisa de uma casa para morar. Então a gente tem que ir com amor, a gente tem que pensar no próximo como ser humano, não simplesmente porque a gente quer que ela se converta. É claro que eu quero que o pobre se converta, que aquela pessoa necessitada se converta. No entanto, isso não deve ser feito simplesmente visando, né, ali a pessoa se converter. Se a pessoa não se converter, eu abandono ela. Tem muito disso também. A igreja vai fazer uma ação social em um local, lá ninguém se converte, ela abandona aquilo. Não é assim que funciona. Tá? A ação social deve ser parte intrínseca da pregação do Evangelho, de tal forma que a igreja faz por amor. Quem faz deve fazer por amor, visando a qualidade de vida do próximo, para que ele realmente tenha uma vida digna. Mas eu estou ali ajudando, fazendo uma ação social naquela região e ali ninguém se abriu para o Evangelho. Não tem problema, continue fazendo. É claro que você não vai deixar, né, de ajudar os da igreja para ajudar os de fora. Isso aí também a gente precisa pensar. Ajude os da igreja e depois ajude os de fora, visando que aquela pessoa tenha uma vida digna. Entende? Então, assim, ajudar os necessitados é algo que faz parte da pregação do Evangelho e é algo que você tem que fazer por amor e, através disso, as pessoas vão se abrindo para o Evangelho. Então, assim, é realmente um tema polêmico, não é fácil, para implementar na igreja é complicado, muitas vezes quem tem a ideia de implementar isso na igreja, muitas vezes sofre algum tipo de perseguição dentro da igreja, porque é contrário. No entanto, a igreja não pode se fechar para isso, principalmente em regiões mais pobres, que as pessoas realmente têm muitas necessidades. E aí a igreja vai agir nesse sentido. Vamos ler a passagem de Tiago, Tiago 2, de 14 a 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta
em si mesma. Então essa passagem de Tiago deixa bem claro que a fé em Cristo deve resultar em algo prático, deve resultar em uma ação, em uma atitude. Não é simplesmente falar que tem fé e tal, de algo muito teórico, né? Tipo assim, eu tenho fé, eu creio em Jesus e tal, mas quando sai na rua, quando, né, vai em um local que tem alguém precisando de ajuda, a pessoa não ajuda, a pessoa não estende a mão para ninguém. Então não faz sentido a pessoa dizer que crê em Cristo como Salvador, se na prática isso não resulta no amor ao próximo, em atitudes que ajudam o necessitado, né? E Tiago até coloca algo bem prático aqui, né? Você vê alguém que não tem comida, que não tem com que se vestir e simplesmente fala, vá em paz, aquentai-vos e fartai-vos. Como? Se você não deu o que a pessoa precisa para se vestir, para se alimentar. Então, a fé cristã é algo prático, nós temos que colocar isso em prática. A parábola do samaritano deixa isso bem claro, recomendo inclusive você dar uma estudada nessa parábola, porque quem fez a vontade de Deus ali, quem amou o próximo de fato, foi aquele samaritano que ajudou o necessitado. Tópico 3.3, a ação médica missionária. A missão médico-missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Então essa aqui é mais uma estratégia, principalmente quando se trata de alguém que cuida da saúde, tá? Alguém formado na área, mas não se restringe simplesmente a esse grupo de pessoas. Qualquer um pode oferecer ajuda para cuidar de alguém que está doente. Sem dúvida, é uma obra pioneira na proclamação do Evangelho com ações práticas que transformam a vida das pessoas, pois não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Mateus 9:12. Então é aqui Jesus que falou isso, né? Ele deixou bem claro que quem está doente é que precisa de um médico. Ele falou aqui num contexto que ele estava explicando para o povo lá que os que estavam vivendo na prática do pecado, os maiores pecadores, é que precisavam de Jesus, né? Precisava dele, que ele estava oferecendo a salvação. No entanto, trazendo aqui para o nosso contexto, a gente observa que isso é uma realidade no mundo. Quem está doente é que precisa de um médico. E se tem um médico crente que pode ir até essas pessoas doentes, oferecer o seu serviço, seja de forma paga ou de forma voluntária, mas que ali leva junto a mensagem do Evangelho, é sim a porta de entrada para a pregação do Evangelho. Embora saibamos que a prioridade do tratamento no ministério de Jesus era com as enfermidades da alma, nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisavam de médicos. Como eu já expliquei, né? Jesus estava falando da questão das necessidades das pessoas de ter o perdão dos pecados. No entanto, ele reconhece, né, a necessidade de um médico realmente ali para curar uma doença. Assim sabemos que as nações das janelas 10/40 precisam muito de médicos, bem como outros profissionais na área de saúde. Essas profissões da área de saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Então, assim, se algum médico cristão vai para uma região dessa, né, seja trabalhando de forma remunerada ou não, e ali ela vai, né, cuidar das pessoas que não conhecem o Evangelho, ela pode aproveitar, né, ali a oportunidade para pregar o Evangelho. Acontece também assim de ter algumas agências missionárias que enviam médicos ou profissionais da saúde de maneira geral como missionários. Eles vão como médicos, mas também vão como missionários fazer missões. Isso é muito importante. Dentro desse contexto, né, de pessoas doentes e tudo mais, o médico ou o profissional da saúde que está lá pode oferecer uma oração. Olha, a gente vai fazer o tratamento, mas eu posso orar por você? Eu posso, né, orar para Jesus te curar? Então, ali pode acontecer um milagre, tá? E Deus pode tocar nos corações. Eu vi o relato de um muçulmano que, assim, a família dele se converteu dessa maneira. Ele se converteu, depois ele chegava para um parente dele e falava assim, posso orar pela tua doença? Tá? Tem uma dor, você está sentindo alguma dor? Estou sentindo uma dor nas costas, deixa eu orar para Jesus curar essa dor. Aí ora, a pessoa é curada e ali ele vai apresentando o Evangelho e apresentando Jesus. Então também tem isso, né? Muitas vezes o médico vai lá para oferecer o serviço médico, mas quem cura é Jesus, né? Porque ele faz uma oração e ali ele prega o Evangelho. Graças a Deus, temos preciosos projetos em igrejas de nosso país com o propósito de formar médicos para serem enviados para os países da janela 10/40. O escritor da revista não citou nenhum projeto específico, mas fica aqui, né, atividade para casa. Vamos pesquisar quais são esses projetos. É preciso mais iniciativas como essa, a fim de que mais profissionais façam
façam missões a partir de suas profissões. A gente já falou anteriormente dessa questão de usar a profissão para pregar o evangelho. Então, assim, aqui estamos falando do médico, mas pode ser um contador, pode ser um empreendedor, pode ser um professor. Então, assim, qualquer profissão pode ser usada ali em um país fechado para pregar o evangelho, porque você vai com a sua profissão exercer a sua profissão e através da sua profissão você vai pregar o evangelho para aquelas pessoas que não ouviram ainda falar de Jesus. Amém? Então chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: quem pode evangelizar os povos da janela 10x40? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso, é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio, ore por ele e, à medida que vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual à responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Então, assim, você não pode ir lá, tudo bem, mas você pode orar por essa região. Você pode procurar agências missionárias ou igrejas que enviam missionários para essa região e fazer alguma contribuição financeira. Então, assim, tem várias maneiras de você, contribuir com as missões mundiais, principalmente em países em que os cristãos são perseguidos. Então, assim, a gente precisa realmente se preocupar com essas regiões. É claro que você não vai ignorar as necessidades da sua região onde você mora, do seu bairro. Você vai pregar o evangelho no seu bairro, você vai evangelizar no seu bairro. Isso aí é muito importante, mas você não pode ignorar essa realidade do mundo, que tem países fechados para o evangelho, que vivem em extrema pobreza, com religiões que perseguem. Então, assim, a gente precisa realmente colocar em prática, de alguma maneira, alguma ação, alguma atitude, seja em oração, contribuição, mas que a gente precisa se preocupar com essas regiões. Amém? Então eu encerro aqui. A gente tem as perguntas para quem vai usar aqui o slide na igreja. E aqui, mais uma vez, reforçando o nosso site ebedenfoco.com, acesse ebedenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp, na descrição do vídeo, você tem todas as informações que precisa, você vai acessar slide de adultos, slide de jovens, vários bônus, vários subsídios, vários conteúdos na nossa plataforma. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.